A Flávia Guerra estreando com a gente aqui no Tem Método nessa semana. Mudou um pouco aí de horário, mas está firme e forte para a gente falar dos assuntos que mexem com o mundo do cinema, das séries de TV. Tudo bem, Flávia? Bem-vinda ao Tem Método. Tudo bom, gente? Amei esse Tem Método. Cinema tem método também. Gostei. Tem super. E, aliás, chegou nessa semana, nas telonas, a estreia do filme que está sendo considerado o filme do ano. Fala pra gente desse filme, inclusive um dos grandes candidatos ao Oscar. Eu estava vendo uma entrevista do Spielberg falando que assistiu 3 vezes a esse filme e que é um dos filmes mais loucos, no bom sentido aí, que ele já viu. É tudo isso mesmo, Flávia? Conta pra gente. Ai, gente, eu vou ter que concordar com o Spielberg. A gente concorda. Eu saí, eu já estava esperando, porque o diretor desse filme, ele se chama Paul Thomas Anderson. Vamos lembrar, é o diretor de Magnolia, de Trama Fantasma, né, de Licorice Pizza. Ele é maravilhoso, tudo que ele faz eu gosto. Então, eu estava meio de mal com ele, que eu não amo Licorice Pizza. E então eu fui ver esse filme esperando para ver o que ele tinha trazido. Ele traz um retrato do mundo de hoje divertidíssimo. É engraçado, porque a gente ri da nossa própria, né, miséria. Ao mesmo tempo, é um thriller, tem muita perseguição, e ele é um comentário explosivo político sobre o quanto a gente está polarizado. Eu vou resumir, tá, gente, a trama aqui. Leonardo DiCaprio faz um cara que é de um grupo revolucionário, Frente 75, e ele é companheiro da personagem Perfídia, que é vivida pela Teyana Taylor, que é uma cantora incrível, atriz, ela é de um tudo, né? Ela é uma pessoa radical, assim, guerrilheira, mas o que eles fazem? Eles libertam os imigrantes ilegais que estão presos, né, naqueles alojamentos nos Estados Unidos, eles assaltam banco para conseguir bancar essas ações libertárias deles. Eles têm uma agenda de libertação e de mais igualdade na sociedade. Só que, enquanto ele é um cara mais moderado, ela é absolutamente da guerrilha mesmo, meio fora do controle ali, né? Ela não é da diplomacia, ela é das armas. Aí o que acontece? Tem um oficial do exército, que é vivido pelo Chantin, que ela rende na primeira ação do filme, a primeira mesmo, e você vai entendendo que vai acontecer alguma coisa entre os dois. Você não sabe muito bem, mas você sabe que vai ter uma dinâmica ali. Então o filme tem uma dinâmica de poder, uma dinâmica de sedução, e depois ele se encaminha para uma dinâmica de perseguição, porque ela tem uma filha, ela desaparece, é considerada uma delatora, não vou ficar contando muito da história, e o DiCaprio cria essa menina como pai, com muito amor. E aí a gente vai entendendo que essa história volta depois para ele está sendo perseguido por um grupo ultraconservador, que quer se livrar deles. Essa é a trama básica. No meio de tudo isso, gente, tem corrida assim, tem perseguição, carro, bomba, arma, e ao mesmo tempo tem todo esse contexto social que eu estou falando aqui, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, né? Eu adoro Magnolia, eu já vi sei lá quantas vezes Magnolia, eu adoro, fiquei ansioso para este novo filme, mas eu quero te perguntar, Flávia, sobre um que virá, acho que só estreia no Brasil, se eu não me engano, em novembro, no começo de novembro, já é o nosso indicado, o indicado brasileiro à corrida pelo Oscar e muito bem cotado por revista influente, como a Variety, que apontou, eu tô falando do Agente Secreto, tá, badaladíssimo Agente Secreto, já tendo apontado o Wagner Moura como um dos favoritos aí a disputar a estatueta. Que história é essa, Flávia? Com certeza. Ele está sendo não só apontado para disputar aí o Globo de Ouro de melhor ator, como o Oscar, hein, gente? O Agente Secreto vem forte aí como possível, né, indicado a melhor direção, talvez melhor roteiro. Wagner como melhor ator está em todas as pré-listas. Então a gente está mandando muita energia boa para o Wagner, porque ele merece, e no Globo de Ouro também. O interessante, eu voto no Globo de Ouro, né? Então a gente que é do Globo de Ouro não pode ficar defendendo os filmes, mas aí o nosso a gente defende, né? A gente defende. Porque o que é interessante? O Globo de Ouro quem vota é a imprensa internacional. Então a gente também adianta, é o primeiro prêmio do ano. Lembra que o Globo de Ouro para Fernanda Torres de melhor atriz foi decisivo na campanha do Ainda Estou Aqui. Então eu espero que a gente possa fazer uma diferença. Ô Flávia, você como a imprensa votante dita pode... especialista. Desculpa, Ivan, rapidinho. A imprensa dita especialista. A Flávia, um beijo pra você, Flávia. Estamos fadados a estar sempre no mesmo horário, né? Ainda bem.
Mas não tem essa historinha aí de Globo de Ouro, você que não pode dar spoiler, eu sei, mas que geralmente quem vai bem no Globo de Ouro não vai bem no Oscar, não tem uma história dessa? Tem e tinha, né? Na verdade, porque a imprensa, ela sempre tem um olhar, quem é especialista no cinema, mais crítico, né? A gente não vai tanto atrás do hype, mas quando a gente consegue fazer uma diferença, isso é histórico, que foi o que aconteceu com a Fernanda, por exemplo. Muita gente achou que quem ia ganhar aquele Globo de Ouro desse ano, parece que foi ano passado já, né? Mas foi janeiro desse ano. Era a Nicole Kidman, lembra? Assim, muita gente achou que a Pamela Anderson concorria na mesma categoria. Então você falava, eu acho que vai dar aqueles mamões de Hollywood. Estava até a Angelina Jolie. Só que a imprensa, como fala, não, vou votar em quem a gente gosta mais. Não devo nada para a indústria, vou votar no meu preferido. A Fernanda ganhou, ela não era a favorita, lembra? Era dado assim como talvez a Nicole ali. E aí, quando ela virou e ela ganhou, o mundo inteiro falou, peraí, que filme é esse, que atriz é essa? E foi quando a campanha deu mais não deu uma guinada, já vinha forte, mas ganhou um impulso ainda maior. Então, o Globo de Ouro vem se desenhando, ele foi reformulado, lembra depois daqueles escândalos aí dos beneficiados aí com presentes e tal, ele foi vendido como marca, 2 produtoras compraram, ele renovou o corpo e todo ano o Globo de Ouro renova seu corpo de jurados. E a gente, para continuar votando, tem que provar que está fazendo um trabalho na área, mandar o que a gente chama de clipe, mandar os trabalhos. Então, eu estou curiosa para ver quem é o corpo desse ano, porque não é o mesmo do ano passado. Alguns se mantêm, como, por exemplo, eu, mas alguns entram e outros saem. Então, vamos ver aí como é que muito chique o Globo ela, de Ouro né? vai vir, viu? Não, e eu só fiquei com uma dúvida de... Você não tem nenhuma restrição para votar em filmes ou atores, diretores do seu país, é isso? Você pode votar à vontade. Ai dela. Sim, claro, com certeza. Com certeza. Ai de mim, né? Obviamente é secreto, né? Tem a cédula e tal. Ele não é divulgado, né? Tá. Mas sim, se a gente achar que o filme merece, óbvio que a gente vai votar, né? Muito bem. E existem 2 fases, tá, gente? A primeira fase, em novembro, você vota em quem você acha que tem que ser indicado, igual o Oscar, né? E depois você vota nos vencedores. Então, vamos ver aí. Muito bem. A Flávia, essa presença luxuosa, estará conosco sempre às sextas-feiras, certo, Michele Trombelli? Certíssimo. Certo, Flávia Guerra?